Olá, povo de Deus. Vamos falar um pouquinho o que São João de Ávila vai nos ensinando sobre a questão do olhar. Ele já nos ensinava a questão de quem nós não devemos ouvir, que seria o mundo, a carne e o demônio. Essas três linguagens, né? As três linguagens distorcidas, o mundo, a carne e o demônio. A linguagem que nós devemos ouvir é a linguagem de Deus, que é uma linguagem una, não é uma linguagem dividida, confusa. E hoje vamos falar sobre a questão do olhar. O que ele vai nos falando, né? Ele vai citar o Salmo 8, versículo 4. Vereis tu os céus, obra de tuas mãos, a lua e as estrelas que tu fundaste. Salmos 8, 4. Ele vai falar sobre contemplar as belezas de Deus, as belezas da criação. Depois ele vai falar de não mirarmos, né? No espanhol, uma das palavras mais antigas para olhar quer dizer mirar. Até Santa Teresa de Ávila usa a expressão mira quem te le mira, ou seja, olha a quem te olha, contempla aquele que te contempla. Ou seja, esse uso do termo mirar quer dizer o olhar. E tratando-se do nosso corpo, do olho mesmo, físico, nós devemos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós falamos, mas em especial com aquilo que nós vemos, porque isso vai influenciar muito na nossa imaginação, vai influenciar muito na nossa afetividade e em tantas outras coisas, nas nossas relações de amizade e outros relacionamentos. Sobre o olhar, São João de Ávila vai citar que Eva, ela olha para a fruta e daí ela deseja comer daquela fruta. Primeiro ela é persuadida pela linguagem da serpente, né, pelo inimigo, pelo demônio, que a gente já ouviu, né, a meditação sobre isso. E depois também ela deixa o olhar se fixar naquele fruto proibido. E ao se fixar naquele fruto proibido, ela deseja e depois ela compartilha aquele pecado dela. Ela não é que ela fez Adão pecar no sentido que ela é culpada. Não, Adão foi culpado. Ela colaborou com a culpa de Adão, claro. Ou seja, ambos foram culpados, né? E o que acontece? São João de Ávila vai falar desse olhar de Eva que mira aquele fruto proibido. Depois, ele vai falar sobre a questão de Davi, que está ocioso, né? E depois ele mira e ele olha, aliás, ele olha com deleite a mulher que se lavava no palmar que tinha ali, né? Entre aspas, numa horta, no local ali do jardim do castelo. Está em 2 Samuel 11:2. E Davi começa a desejar ela, desejar de forma libidinosa, pecaminosa, e daí decorre tantos pecados. Através desse olhar de Davi que estava ocioso, deveria estar em batalha, mas fica ocioso em casa e deixa o seu olhar mirar e se deleitar em algo, em alguém que acaba o levando, ele acaba se deixando levar pelas paixões, né? E peca gravemente. E depois em vários salmos, né, como Salmo 6, 7, os salmos, a grande parte dos salmos foram escritos pelo rei Davi, né? O Salmo 6, 7 vai falar o seguinte: e teve depois que olhar noites e dias, lavando sua cama e o seu caminho com lágrimas. Depende da tradução, né? Que é o Salmo 6, 7. O Salmo 118, 136 fala: arroios de águas
correram dos meus olhos, porque não guardaram tua lei. Então, vários salmos, né, Davi vai deixar expresso aquilo que estava no coração dele. Esse coração que estava arrependido. Então fala dessas abundantes lágrimas. Aí vai falar São João de Ávila ainda. Ponhamos, pois, ou seja, um velo entre nós e toda criatura, não fixando o nosso olhar nelas. Não devemos nos ocupar aí. Não percamos de vista o nosso Criador. Quero dizer, por mais devotas considerações que tenhamos, devemos permanecer com o nosso olhar, né, voltado para o Criador. E ele vai falar, e crede por certo que dos mais certos sinais de um coração recolhido é a mortificação do olhar. E o coração dissoluto é um olhar que não se guarda, que olha para todas as coisas, né? Que tem uma dissolução. Ele se dissolve, ele se dispersa olhando tantas coisas. Aí ele vai falar sobre a esposa do Cântico dos Cânticos, né, que tem um olhar fixado no Senhor. Aí ele vai nos aconselhar dizendo o seguinte, São João de Ávila. Olhemos, pois, ou seja, vejamos, pois, como nós olhamos, se não queremos pagar chorando o que pecamos olhando. O que ele está querendo dizer? Nós devemos nos vigiar, nos olhar, perceber aquilo que nós estamos fitando o nosso olhar, se são coisas que nos separam de Deus ou nos unem a Deus. Porque se nós usarmos o nosso olhar para pecarmos, eles depois irão chorar amargamente. Ou seja, nós devemos vigiar o nosso olhar, se nós não queremos pagar chorando o que pecamos olhando. Fala assim no original, né? Miremos, pois, como miramos, se não queremos pagar chorando lo que pecamos mirando. Então, essa guarda do olhar. Isso aqui é o olhar mesmo externo que São João de Ávila está falando. Depois ele vai falar desse olhar interno, que é o conhecimento, né? Nós devemos buscar conhecer não somente as coisas passageiras, e nem principalmente elas, mas ele vai falar de essa busca do conhecer a Deus. A nossa alma, como esposa de Cristo, deve não ficar parada nas preocupações, parada em tantas coisas, né? Que nos aprisionam, que nos deixam desanimados. É preciso fixar o nosso olhar interior. O nosso olhar interior para, de fato, adorarmos o Senhor. É interessante que ele vai dar exemplo que há pessoas que são cegas fisicamente, mas que enxergam muito mais espiritualmente que outras pessoas. Ele vai falar, Santo Antão disse a um cego chamado Dídimo, que era muito sábio nas escrituras divinas. Aí ele falou o seguinte, Santo Antão, não tens razão que tomeis pena por não ter os olhos do corpo. Porque também os gatos, os cachorros e outros animais também os possuem. Mas tenha claro de ter os olhos da alma, pelas quais pode ver a Deus. Ou seja,
que Santo Antão está dizendo, né? Citado aqui por São João de Ávila. A esse homem que é cego fisicamente, mas que compreende as escrituras, entende as escrituras e vive. Que ele não deve se preocupar com os olhos físicos, porque o olho da alma dele está aberto. O olho físico qualquer animal pode ter, mas o olho da alma aberto para a compreensão das coisas divinas são poucos que têm, de fato. Então fica essa dica para nós, ter um olhar espiritual. Às vezes, aí eu repito o que eu ia falando no início, né? Nós temos a tentação de olhar tudo que passa nos filmes, nas séries, nas revistas, no Google, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, no Twitter, olhar as pessoas que estão mal vestidas, mas o nosso olhar ele deve ser alimentado por coisas boas. Ler a vida dos santos, ler as Sagradas Escrituras, bons filmes, filmes edificantes, pessoas que nos ajudem também a ter esse olhar contemplativo, né? Estar diante do Santíssimo Sacramento com frequência. Claro que a gente vive num mundo hipersexualizado, super sexualizado. Mas se a gente não mortificar o olhar, a gente vai ficar prejudicado cada vez mais. Nós não podemos fugir dessa realidade, mas devemos saber que deve haver em nós um esforço. Aqui entra a teologia do corpo, né? De São João Paulo II. Olhar o outro como um dom, não como um objeto, não como uma coisa. Então aqui é um pouquinho que a gente pode meditar o que São João de Ávila nos orienta sobre o olhar. Um abraço.